Às vezes parece tão longe, eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e entender que Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino, e eu apenas servo sou do seu tempo, amém, seu jeito, seu reino, eu agradeço a Deus, amém, amém. Agradeço a Deus, agradeço a Deus. Alô? Às vezes parece tão longe, eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e entender que Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino, e eu apenas servo sou do seu tempo, seu jeito, seu reino, amém, amém, agradeço a Deus, amém, amém, agradeço a Deus. Você tem que saber que Deus tem o tempo dele. Se Ele não está respondendo suas orações, não é porque Ele não está escutando, não. Ele está escutando seu jeito, seu reino, e eu não sei apenas sou seu tempo, seu jeito, seu reino, eu sei. Seu jeito, seu reino, eu apenas servo sou. Amém. Seu tempo, seu seu jeito, seu reino, e eu apenas servo sou do seu jeito, seu reino, eu sou Deus. Tempo tem o seu jeito de nos ouvir, de nos atender, de aceitar a nossa adoração. Bom dia neste novo dia, com muita alegria, juntos em família, em harmonia, em boa companhia, para adorarmos ao nosso Deus.
Sejam bem-vindos todos, de norte a sul, leste a oeste, deste país querido, os nossos amados, nossos familiares, onde se encontram, nossos amigos que estão recebendo de nós os links para participarem conosco nos canais da nossa igreja, no Facebook, no YouTube. Essa semana foi preciosa, tivemos contato com vários amigos, com vários familiares que se agregam conosco agora, participando desse momento de culto. E eu sei que você, meu irmão querido e minha irmã querida, pode fazer também isso, divulgar, participar, compartilhar a alegria do Senhor, que é a nossa força. Um abraço a todos aqueles que nos acompanham e, em particular, eu quero mandar um abraço para minha tia Gessi, lá em Remanso da Bahia, terra boa, né? Bahia, e ali descobri depois de muito tempo sem vê-la, e ela agora está ali firme participando com a gente. Além dos demais familiares que nos acompanham, familiares da igreja, amigos nossos que estão sempre participando conosco, sejam todos bem-vindos, como é o caso dos meus vizinhos, Lúcia e Jean, que estão participando também, sejam bem-vindos com suas famílias. Deus em Cristo nos abençoe. Amados, esta semana foi mais uma semana de bênção, mais uma semana de vitórias. A cada domingo eu posso falar isso porque nós temos tido experiências preciosas nesse tempo de isolamento, nesse tempo em que nós não podemos estar de forma presencial no templo, mas podemos estar juntos através das redes sociais, nós compartilhamos, mas principalmente através das lives que temos promovido para a igreja, os irmãos têm participado. Terça-feira tivemos um culto de oração impressionante, algo maravilhoso da participação dos irmãos. Na quinta-feira, além do período de oração, uma reflexão magnífica da nossa querida irmã Suzana, fortalecendo o nosso coração com a palavra tão preciosa. Na sexta-feira, pude ter uma live de oração com a família e reunindo membros da família em oração nesse momento. No sábado tivemos uma reunião maravilhosa com o nosso Ministério de Patrimônio, a diretoria da igreja, o nosso Conselho Fiscal, analisando as possibilidades de reforma em nosso templo. Analisamos 4 áreas que precisamos resolver de forma prioritária, mas precisamos fazer. E nós chegamos à conclusão de que uma parte nós poderíamos fazer agora, que é a reforma do gabinete, da secretaria da igreja, ampliando esse espaço para a parte administrativa da igreja. E nós já temos, quando lançamos a campanha, de cara já temos aí quase R$2.000 em oferta que os irmãos estão participando. Tamanha alegria, motivação, a liberalidade dos irmãos em fazer a obra do Senhor. E isso alegra o nosso coração e muito mais o coração de Deus. E nós vamos fazer. Mas pastor, nessa época, situação, não sabemos o que é o amanhã. Bom, o amanhã não nos pertence. Aliás, o amanhã nem existe, porque quando eu chego amanhã volta a ser hoje. Então não posso nem pensar nesse amanhã, porque quando eu chego amanhã, que eu penso que vou chegar no amanhã, não, é hoje. Por exemplo, ontem eu pensava que hoje era amanhã. Não, hoje é hoje. Então, não adianta ficar preocupado com o amanhã, porque pertence ao Senhor. Enquanto nós não conhecemos o amanhã, vamos fazer hoje. Igual o povo no deserto, né? Quando o tabernáculo foi erigido no deserto, o povo mas não estão peregrinando. Mas o tempo que permanecesse naquele local, consequentemente, precisariam de um local para adoração ao Senhor. Enquanto nós estamos aqui como peregrinos, nós precisamos melhorar a casa do nosso Deus para termos um ambiente melhor para administrarmos as suas coisas e também para louvarmos, para bendizer o seu nome. E nós assim o faremos se Deus nos permitir. Então, louvado seja Deus por isso, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero incentivar os irmãos, motivar os irmãos a fazer um esforço especial para estarmos juntos nessas lives que realizamos durante a semana, nesses momentos em que nós buscamos estar juntos. Ah, pastor, mas não tem espaço no meu celular. Você encontra. É só eliminar alguns que estão sobrando aí, que não são prioridade, e colocar um que nesse momento é prioridade, que é o Zoom Meeting.
Então você vai baixar esse aplicativo e vai compartilhar, vai participar de toda boa vontade, voluntariedade, vamos estar juntos. Essa semana eu fui surpreendido com vários irmãos que estavam encontrando essa dificuldade e que superaram e já estão com a gente. Pastor, o que eu estou perdendo? Não vou perder mais. Então, não perca você também. Queremos a sua participação, queremos a sua presença conosco nesses momentos de oração, nesses momentos de compartilhamento da palavra do Senhor. Tivemos na última semana uma vigília preciosa e já estamos planejando outra, tá? De 20 a 0 hora, a gente estar em comunhão com Deus, em oração, e aí são momentos muito importantes. Espero você já na próxima terça-feira. Também, irmãos, tivemos algumas surpresas desagradáveis nessa semana. O vírus continua nos surpreendendo as nossas famílias. Nessa semana recebi informação da minha sobrinha no Espírito Santo, que foi infectada, foi comprovado o vírus, mas já está em plena recuperação. Nós fomos surpreendidos com também a minha irmã Lina, lá no Rio Grande do Sul, e chegou o vírusinho lá, complicando a vida dela. A gente fala vírusinho ironizando, né? Mas complicando a vida da minha irmã. E o Emerson, nosso filho também, que foi surpreendido essa semana. Mas Deus, como sempre, está no controle. Eu gosto sempre de falar o seguinte: Deus pode não nos livrar do perigo, mas Ele nos livra no perigo. Então, Ele pode não nos livrar das tempestades da vida, mas nas tempestades Ele nos socorre e nos ajuda. Então, Deus está no controle. Emerson, Lina, Ana Lívia, estejam confiantes que Deus está controlando. Assim também nossos familiares que estão tendo este problema, como as irmãs ou cunhadas da Leila também, que estão com essa infecção. Deus está no controle, está guardando, está cuidando. Vamos orar agora. Vamos colocar diante do Senhor. Quando você estiver agora, se você puder, você sente o desejo de se ajoelhar diante do Senhor, faça isso agora com a família e coloque a sua família no altar do Senhor. Diga: Deus, aqui está a minha vida, aqui está a minha família, aqui estão os meus problemas, minhas ansiedades, minhas inquietações estão diante do Senhor. E nós vamos clamar e sentir aquela doce, amável, adorável paz que só o Senhor pode dar. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que o mundo dá é passageira, é momentânea. A paz que o Senhor dá é eterna, é perene. Ela permanece em nossas vidas, nos dando essa segurança, mesmo em meio a toda e qualquer tempestade, a todo e qualquer vendaval. Nós temos segurança porque o Senhor está na condução do nosso barquinho. Amém, queridos? Então vamos orar ao Senhor nessa hora. Querido Deus, Pai de eterna bondade, infinita misericórdia, como é bom podermos nos prostrar diante do Senhor em oração, em adoração, dizer que Tu és grande, que Tu és tremendo, que Tu és excelso, que Tu és eterno, que Tu és o nosso Deus. Louvado, bendito seja o Teu nome, Senhor, pelo que Tu és e pela manifestação da Tua graça, bondade e misericórdia àqueles que Te buscam, àqueles que Te temem. Obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos juntos nesta manhã de culto ao Senhor, estarmos exaltando o Teu nome. Que a graça do Senhor não nos falte e que nós sintamos sempre essa alegria de podermos estar na Tua presença. Agora, meu Pai, eu quero Te pedir por cada família que está prostrada diante do Senhor neste momento, por cada um em particular que está prostrado diante do Senhor nesse momento, ou ajoelhado fisicamente, ou ajoelhado mentalmente, espiritualmente, quebrantado diante do Senhor. Queremos confessar os nossos pecados, pedir perdão ao Senhor, sejam pecados por negligência, por omissão, por indiferença nossa, sejam outros pecados, nós queremos colocar diante do Senhor agora e pedir que o Senhor nos perdoe. Santifique a nossa vida, para que nós possamos ter uma comunhão mais íntima, mais digna, mais perfeita com o Senhor. Pai, nós queremos Te agradecer
cada vitória alcançada no decorrer dessa semana e poder dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mesmo aqueles que estão abatidos pela enfermidade alcançaram a vitória de estarem vivos, de estarem sob os cuidados do Senhor até esse momento. E nós queremos clamar ao Senhor pela vida do Emerson, da Lina, da Ana Lívia, ó Deus, de tantos outros que estão nesta hora precisando do socorro do Senhor, famílias que estão aflitas porque perderam seus entes queridos ou porque têm seus entes queridos em estado grave, internados e outros mais. Pai querido, nós clamamos a Ti que envie o socorro, que, ó Deus, dê orientação aos cientistas, a todos aqueles, ó Deus, que estão trabalhando nesta área, ao nosso presidente, aos nossos governadores, prefeitos, ó Deus, líderes públicos de modo geral, que estão na responsabilidade de conduzir a nossa nação. Deus, dá sabedoria a esses homens e mulheres para que sejam sábios no Senhor e não aos seus próprios olhos. De igual modo, clamamos pelas autoridades mundiais, por todos aqueles revestidos de autoridade e que têm a responsabilidade, Deus, nesta hora de colocar paz no mundo no sentido humano, porque sabemos que a paz verdadeira só vem do Senhor, mas que eles sejam instrumentos do Senhor para dar paz às nações. Deus, atende a nossa súplica, a nossa oração, naquilo que nós não sabemos te pedir, que o Senhor nos atenda. E queremos lembrar a nossa querida Silvinha, que está aguardando o momento do nascimento do Bernardo. Deus, cuida da sua vida, ó Deus, dá toda a tranquilidade de que ela precisa, sustenta com a tua bondade. Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos e louvamos o teu nome, porque o Senhor é santo, o Senhor é Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ensina-nos a tua vontade, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. E agora, Levi, eu vou querer a sua ajuda aqui para a gente fazer a leitura bíblica, né? Isso é verdade. Vim para te ajudar. Me ajudar, cheguei né? um pouquinho atrasado, mas eu cheguei para a leitura. Chegou na hora, que bênção. A leitura hoje, pastor, que será em Salmos 19, de 8 a 11, Provérbios 15, 16, Mateus 10, 28 e 2 Coríntios 7, 1. Salmos 2, 11. Amém, irmãos? Os irmãos podem acompanhar com a gente a leitura naquele cantinho ali, ó, em cima. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São os mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Não tenham medo do que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Amém. Amém, Levi. Louvado seja o nosso Deus. Alegre-se no Senhor, adorem o Senhor com temor e nos alegremos nele com tremor, significa dizer com toda reverência e dignidade. A palavra do Senhor é límpida, é maravilhosa e fala aos nossos corações. Mas também é maravilhoso, Levi, quando nós podemos adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Eu não me canso de refletir, de falar sobre a alegria que a nossa igreja, que os nossos irmãos queridos sentem ao dizimar, ao ofertar ao Senhor. Ontem na reunião falávamos sobre as dificuldades, como é que nós vamos alcançar para fazer essa reforma. Falei, Deus se alegra do coração daqueles que se entregam, que se doam, e Deus dá o suprimento, dá os recursos necessários. E é exatamente nisso que nós temos observado, Deus nos dando os meios, suprindo as nossas necessidades nessa época de pandemia,
nós temos sentido a mão do Senhor nos conduzindo. Então, amados, vamos cultuar o Senhor com toda alegria, com todo gozo e vamos dedicar os nossos dízimos, as nossas ofertas, alçadas diante do Senhor. Deus, aqui está parte do que tu nos deste. Tudo vem de ti, do que é teu, nós te entregamos. Lembrando que hoje é o som de o hino 462, das nossas queridas irmãs Leonice e irmã Bernarda. Amém. Então vamos louvar o Senhor. Santo Deus, eterno Pai, estamos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por esse dia, Te agradecer pelas ricas bênçãos que o Senhor tem colocado no nosso amor, nas nossas vidas. Senhor Deus, viemos agradecer esse momento de dízimos e ofertas. Sabemos que nós passamos por algumas dificuldades, mas acreditamos que o Senhor sempre está para nos ajudar, para nos colocar Tuas mãos de poder, porque cremos em Ti, Papai. Seja abençoando as pessoas que passam necessidades, sejam elas espirituais, sejam elas de saúde, sejam elas financeiras. O Senhor esteja colocando Tuas mãos e dando apoio, esteja dando o Teu amor a elas, Senhor. E que elas possam entender que existe alguém lá em cima, olhando para nós, Senhor. Isso que eu Te peço, Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Okay. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Justificando, Levi, a ausência do nosso tecladista hoje, né? Nosso irmão querido jovem Daniel Braga. E o motivo é que o seu lar foi surpreendido essa semana. O seu pai, Emerson, está com o Covid. Então, por precaução, achamos por bem não trazê-lo ao templo nesta manhã para a transmissão do culto. Então, não estando presente, nós também, aquela equipe de louvor, hoje pela manhã não está conosco participando. Mas nós louvamos a Deus por sua vida, pela Sarinha, que nos tem dado um apoio tão grande nesse período, e apoiado o nosso querido Levi, que com esforço, com muita dedicação, nos tem provido também esses meios de estarmos online com os amados. E nós estamos vendo no chat aqui, Levi, tanta gente boa participando, rapaz. Nosso querido irmão Enes, filho do nosso irmão Hélio, né? Lá em
Eu esqueço o nome do lugar, não é Araguaia não, mas é São Félix. São Félix do Araguaia, participando conosco aqui. Seja bem-vindo, meu querido. É um prazer ter a sua participação. Não sei mais se tem mais alguém de fora colocando aí, Levi, no chat, mas podem se manifestar, coloquem sua mensagem no chat, que a gente faz aqui o destaque, né? A parte necessária, correto? Participe conosco, dê a sua sugestão, dê a sua opinião, participe. Amados, nós queremos nesta manhã refletir com os irmãos no texto de Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 12 e 13, e nós queremos nesse texto refletir sobre o que Deus requer do seu povo. O que Deus requer do seu povo, Levi. E nós vamos compartilhar nesse texto que assim nos diz, em Deuteronômio 10, 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os teus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eu queria ler mais uma vez esse versículo para você atentar para esse questionamento. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Esse texto faz parte do discurso de Moisés. Ele agora está exortando ao povo a obediência a Deus em tudo o que ele requer como pressuposto básico para desfrutarmos das suas bênçãos. O que o Senhor requer de nós para que nós possamos não como simplesmente fazer isso para receber bênção, mas o que Ele quer de nós para recebermos essas bênçãos de forma tranquila, de forma leve, de forma normal, assim dizemos. A interrogação de Moisés ao povo de Israel nos faz pensar nas exigências do discipulado cristão, em resposta ao Deus Santo que requer para si, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 14, um povo zeloso de boas obras. Então, se Deus é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus compassivo, misericordioso, e Ele quer nos abençoar, Ele quer essa resposta também de nós, no sentido de o adorarmos com sinceridade e atendermos às suas exigências, aos seus requerimentos, aquilo que Ele requer de nós. Isso nos dá muito mais intimidade com Ele e mais tranquilidade em servir, mais convicção na nossa fé, mais segurança na nossa vida e mais comunhão com o Senhor. Nesse texto, nós encontramos pelo menos 5 requerimentos de Deus ao povo de Israel, que certamente são os mesmos para nós hoje. Não é só naquele tempo. Analisando a história de Israel, nós vemos que houve falhas e virtudes naquele povo. O mesmo acontece conosco. Então, as advertências, os requerimentos de Deus àquele povo é o mesmo requerimento. Por quê? A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Não muda. A palavra é eterna. Então, o primeiro requerimento de Deus, a primeira coisa que Deus requer ao seu povo é que temas ao Senhor teu Deus, que temas ao Senhor teu Deus. Temer, segundo o dicionário, significa ter medo, recear. E o medo, no contexto geral, ele dá uma ideia de assombro, uma ideia de apreensão em meio a toda e qualquer circunstância. Temor, segundo o dicionário, é medo, é receio, é sentimento de respeito, é reverência, reconhecimento da soberania de Deus, obediência. Então observamos que há várias conotações ao definirmos o medo.
No contexto bíblico, nós vamos observar que o temor não é assombro, não é medo de Deus, não é essa questão de eu ter medo de Deus, temer a Deus, ter medo, Ele é soberano, é o Deus eterno, eu tenho medo de me aproximar dEle. Não, não é esse medo assombro, mas é o sentimento de respeito, é o sentimento de dignidade e adoração diante do reconhecimento da soberania de Deus e nos prostrarmos diante dele em irrestrita obediência e dependência dele. E atenção à sua soberania, ao seu poder, à sua majestade, à sua honra. Então o temor a Deus nesse contexto não é o medo que nós temos. Não podemos e não devemos ter medo de Deus como se ele fosse algo assombroso. Não, o temor a Deus significa exatamente este reconhecimento. Eu estou diante do eterno soberano, eu estou diante do Deus eterno, mas é o Deus que, segundo o salmista, nós já vimos isso, é o Deus que se volta para mim, que se inclina para mim, para me ouvir. É o Deus que quer um relacionamento comigo. Não é um Deus irado que quer oferecimento como tantos deuses pagãos que exigem o sacrifício de uma criança, o sacrifício de um ser inocente para apaziguar a sua ira. Não, isso não é Deus. O nosso Deus não quer o nosso sacrifício nesse sentido para apaziguar a sua ira, porque o sacrifício foi feito pelo seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Ele ali deu a sua vida por nós, ele foi o sacrifício que Deus requereu para poder perdoar os nossos pecados, para preparar para si um povo zeloso, seu, de boas obras, para preparar um povo que irá morar com ele por toda a eternidade. E este é um privilégio daqueles que reconhecem a Jesus como Salvador pessoal, que reconhecem que ele é o Deus eterno e podem lançar sobre ele a sua ansiedade, o seu medo, as suas apreensões de dizer: eu não sei, mas eu me lanço nas mãos do meu Pai, porque eu sei que Ele me segura. Igual aquela criança que em cima do muro, o estranho pede para ele pular, ele fica com receio, mas quando o pai pede, pula, ele se lança nos braços do Pai, porque ele tem convicção de que o Pai o susterá. Nós temos o Deus que é o nosso Pai, que nos amou de maneira tão especial, que deu o seu Filho unigênito para dar a sua vida como sacrifício vivo em nosso lugar. Então não precisamos mais apaziguar a ira desse Deus com sacrifício, mas com a nossa adoração e com o nosso temor. Salomão, escrevendo aos Provérbios, no capítulo 1, versículo 7, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer ser sábio, comece temendo ao Senhor. Comece honrando ao Senhor, comece submetendo-se à sua orientação, não se rebele contra Ele, não se volte contra Ele, não negligencie a sua comunhão com Ele, tema ao Senhor, adore ao Senhor. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, Salomão diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isto é o essencial para o homem. De tudo que temos visto, qual é a conclusão? Tema a Deus, é o que importa, é a prioridade, é o essencial, é o necessário para o homem. Em Lucas, em 1 Samuel capítulo 12, versículos 14 e 15, nós lemos: se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Ou seja, as bênçãos que nós queremos do Senhor, a resposta que queremos às nossas orações, o êxito que nós almejamos ter na vida, a cura que almejamos encontrar, vai depender da obediência, do temor que nós temos ao Senhor, do relacionamento que nós temos com Ele, para termos esta autoridade, inclusive dizer: Senhor, eu sei que
que eu serei curado, eu sei que eu serei transformado, eu sei que eu serei uma nova vida. Enfim, o que você colocar diante de Deus, porque eu creio no teu poder, eu temo o teu nome. Eu honro ao Senhor. Em Lucas capítulo 1, versículo 50, Maria, em seu cântico de exaltação, ela afirma que a misericórdia do Senhor é de geração em geração sobre os que o temem. As misericórdias do Senhor são de geração em geração. Queridos, presta atenção, eu já falei aqui outras vezes, qual é o legado que você está deixando para a sua família? O que é que você está transmitindo? Está deixando um legado de uma família cristã, de uma família aos pés do Senhor, de uma família que teme a Deus, de uma família que honra ao Senhor? Ou você está deixando o legado de uma família negligente, de uma família displicente, em que os seus filhos não encontram apoio em você para ter uma vida digna do Senhor? Você quer bênçãos? Honre ao Senhor, obedeça ao Senhor. Então, o primeiro requerimento, que temas. O segundo requerimento do Senhor, que andes em todos os seus caminhos. Andar nos caminhos do Senhor. Através da história bíblica, nós vemos o constante cuidado de Deus com o seu povo. Mas nesse cuidado, inclui também a disciplina de Deus ao povo. Nós queremos muitas vezes as bênçãos do Senhor, mas não queremos ser disciplinados pelo Senhor. O escritor aos Hebreus nos fala sobre essa questão de nós aceitarmos a disciplina do Senhor, porque é para o nosso bem. E o escritor aos Hebreus ainda questiona que pai é que não disciplina os seus filhos. O que as leis do nosso país, algumas leis têm determinado, proibido inclusive aos pais de dar uma chinelada no filho, de dar palmada no filho, tudo mais, etc. Isso não é bíblico. Não é por quê? Porque deixando o filho à vontade, você está criando marginais para a sociedade. E é o que esses homens maus querem, que proliferem a maldade. Cresça a maldade, cresçam filhos rebeldes, desobedientes, sem temor a Deus, sem respeito aos pais, sem respeito à família, sem respeito a familiares. É isso que o inimigo quer e propaga. E essas leis são para prejudicar. Eu não estou aqui defendendo, fazendo apologia à violência. Não é isto. Disciplinar não é violência. Há pais que disciplinam seus filhos pela sua autoridade apenas, pela sua palavra, pelo seu olhar. Eu me lembro do meu avô, quando ele olhava com seu olhar assim, aquele olhar sério, já sabia, o filho, o neto se derretia, porque ali tinha autoridade. Meu pai nunca foi de bater nos seus filhos, mas meu pai cativava um respeito sem tamanho, só com a sua ação, com o seu olhar, com a sua atitude. Isso é disciplina. Mas há momento que a criança também precisa de uma palmadinha para sentir. Agora, essa palmada não é aquela que você descarrega na criança a sua ira, que você bate na criança para descarregar a sua ira sobre a criança. Não. Ela tem que entender que aquela palmada, que aquela chineladinha de leve foi para discipliná-lo, para o seu bem. E é assim que Deus faz conosco. Às vezes nos puxa a orelha com uma força um pouco maior, às vezes de maneira leve, suave. Porque na maioria das vezes, só no olhar de Deus para nós que estamos em comunhão com Ele, percebemos esta repreensão do Senhor e então nós nos submetemos a Ele. É simples assim a vida cristã, é simples assim a vida familiar. Nós é que por causa do nosso pecado, nós complicamos a vida. Por causa das nossas negligências, da nossa omissão, nós complicamos a vida. Mas quando ouvimos a palavra do Senhor, quando tememos ao Senhor, quando andamos nos caminhos do Senhor, nós entendemos o que isso significa e nós podemos assim adorar ao nosso Deus, servir ao nosso Deus com muito maior alegria.
Nós vemos através da história como Deus lidou com aqueles a quem Ele libertou da escravidão egípcia. Como Ele os amou com extrema compaixão e graça. Como também os disciplinou a fim de levá-los a uma nova vida com Ele. E apesar de toda a graça e compaixão que Deus teve para com esse povo, eles continuaram buscando os seus próprios caminhos e buscando os seus próprios deuses. É interessante observar isso ao longo da história, como o povo estava sempre alternando obediência e desobediência. Ao tempo em que Deus estava cuidando de cada um deles, ao tempo em que Deus estava falando a cada um deles, em que Deus estava abençoando, eles estavam buscando seus caminhos, buscando seus deuses, desviando-se dos caminhos do Senhor. Repetidas vezes, nós vemos aquele povo sendo disciplinado. E repetidas vezes, vemos novamente aquele povo voltando às mesmas práticas pecaminosas. Moisés, falando ao povo, questiona o que Deus requer. Senão que andes em todos os seus caminhos. O salmista Davi, no Salmo 18, versículo 30, ele afirma: este é o caminho, esse é o Deus cujo caminho é perfeito. O caminho do Senhor é perfeito. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. Em Provérbios 3,16, nós lemos: os seus caminhos são caminhos de delícias. Caminhos deliciosos. Os caminhos que o Senhor tem para nós são caminhos de delícias, são caminhos preciosos, maravilhosos. Trilhe este caminho com o Senhor. Tema o Senhor, dependa dEle. Andemos nos caminhos preciosos do Senhor. Em 2 Crônicas, em Salmo capítulo 1, versículo 1, o salmista diz: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores é caminho de maldade, é caminho de pecado, é caminho de rebeldia, de desobediência. Foge dele, filho meu, diz o Senhor. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Em 2 Crônicas 7,14, Deus assegura ao povo que os ouvirá dos céus e os perdoará, se o povo que se chama pelo seu nome se converter dos seus maus caminhos. Deus tem bênçãos preciosas, maravilhosas para todo aquele que tem andado em caminhos tortuosos, sejam eles quais forem, mas que se humilha diante do Senhor, que o busca em oração, que se prostra diante dele em temor e que se converte dos seus maus caminhos. Então o Senhor ouvirá dos céus e, como diz a sua palavra, curará, sarará a terra. Deus está esperando que esse povo que se chama pelo seu nome, que esse povo batista brasileiro, que esse povo evangélico brasileiro, que esse povo evangélico mundial se dobre diante dele, se prostre diante dele, se converta dos seus maus caminhos, para que ele possa derramar bênçãos e curar essa terra. Nós estamos clamando ao Senhor pela cura das nações, pela repreensão a esse vírus maldito que tem consumido tantas vidas. Mas nós vemos muitos trilhando caminhos de pecado, trilhando caminhos de desobediência e que não se convertem dos seus maus caminhos, que não se voltam para o Senhor. O profeta Miqueias, ele viveu a experiência de profetizar em uma época de grande iniquidade e injustiça social, conforme podemos observar no seu livro. Miqueias profetizou ao povo de Judá durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. E segundo a narrativa do seu livro, foi um tempo de violência, de corrupção, líderes cruéis, falsos profetas, sacerdotes gananciosos e maus, juízes que aceitavam suborno, empresários desonestos.
Descrevendo assim, parece que estamos nos referindo aos dias atuais, quando todas essas características são encontradas entre aqueles que deveriam viver e praticar a justiça, mas que, no entanto, pervertem o direito, desonram as leis, exploram o povo, desonram a Deus. Vivemos nesta época em que aqueles que têm a responsabilidade de conduzir essa nação, em áreas as mais diferentes, exploram o povo. Como nós vemos agora em plena pandemia, quando o país passando por um momento difícil, as verbas são liberadas para atender aos estados e municípios. E ali governadores, prefeitos aproveitam para fazerem falcatruas e usurpar o direito do povo. Tempos difíceis, porque passamos, e que o juízo de Deus está presente e estará presente. Deus não está alheio a isso. No capítulo 6, versículo 8, Miqueias faz praticamente o mesmo questionamento feito por Moisés em sua época, o que mostra a inconstância do povo no transcurso da história. Observe o que diz em Miqueias 6,8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com Deus. Deus requer de nós integridade, bondade e comunhão com Ele. Deus esperava do seu povo escolhido, esperava que eles demonstrassem o seu caráter, o caráter de Deus, através das suas palavras, ações, servindo de modelo para as nações, agindo com bondade e humildade para com todos. Mas não foi isso que aconteceu. Apesar da constante graça de Deus para com o seu povo, eles continuaram, como já disse, buscando os seus próprios caminhos e os seus próprios deuses. No capítulo 6, versículos 6 a 8, Miqueias faz ver ao povo que Deus não está interessado em cultos e oferendas formais que não expressam verdadeiro quebrantamento. Deus não está interessado em cultos religiosos, em cultos formais, em cultos extraordinários, mas que não expressem o verdadeiro quebrantamento no coração. O que Deus requer do seu povo é obediência, é justiça, é humildade de coração no caminhar com Ele. Deus quer esse povo zeloso, cuidadoso de Deus e das suas coisas. Em terceiro lugar, queridos, Deus requer do seu povo que o ame, que o sirva de coração. Então Ele quer que nós sirvamos, que o amemos de coração. O dicionário diz que amor é afeição profunda, é grande amizade. E aí o dicionário tem outras definições que não tem nada a ver com verdadeiro amor. Nós sabemos que nós temos 3 formas de amor no grego. O eros, que é o sensual, o philos, que é a amizade, e o ágape, que é o verdadeiro amor. Quando a Bíblia fala em amor, está falando no amor ágape, no amor demonstrado por Deus, que se entregou a si mesmo por nós. E é esse amor que Deus quer que nós amemos. Servir no contexto do dicionário é viver e trabalhar como servo. Presta atenção, viver e trabalhar como servo é exercer as funções de criado. Deus não exige de nós perfeição. Ele quer de nós amor incondicional e prontidão em servi-lo. Ele é Senhor. Nós prestamos serviço de criado, sim. Nós somos servos dele.
Se somos servos dele, temos que reconhecer com humildade que nós fazemos sim o serviço de um criado, de um servo, porque nós servimos ao Deus eterno. Muitas pessoas têm hoje como privilégio, como um pendão levantar, dizer que é servo do presidente da República, que serve na sua casa, que é servo dele, tem orgulho em dizer. Mas poucos têm orgulho em dizer: eu sou servo do Deus vivo, eu sou servo do Deus eterno. Se Ele é Senhor e nós, os seus servos, não há nenhuma exigência absurda no que Ele requer de nós. O apóstolo João nos diz, em 1 João capítulo 4, 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, a razão de nós amarmos a Deus é porque o seu amor já foi demonstrado a nós. O Espírito de Deus já lançou o seu amor em nós. E nós apenas respondemos ao amor dele. Se o Espírito Santo de Deus não lançou no seu coração ainda este amor verdadeiro para amá-lo de todo o coração, clame a Deus, peça a Deus que assim seja. O profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, ele registra as 2 palavras do Senhor quando diz: de longe me apareceu o Senhor dizendo, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Com amor eterno. Não é um amor passageiro, não é um amor provisório, não é um amor do casal que qualquer problema está se separando, vou escolher outra porque essa não dá. Isso não é amor. O amor de Deus é eterno e Ele nos amou com esse amor eterno. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele afirma que Deus dá prova do seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Deus não esperou a nossa bondade. Ele se deu a si mesmo por nós, ainda pecadores. Foi o seu amor que nos transformou, que nos redimiu, que nos restaurou. Se Deus nos amou primeiro, se nos deu provas incontestáveis do seu amor, qual deve ser a minha e a sua resposta? O mais importante para Deus é o nosso coração pronto a nos submetermos incondicionalmente à sua vontade. Finalmente, nós temos a última exigência de Deus, já que no texto anterior nós destacamos 2 exigências: amar e servir. E agora, que guardes os seus mandamentos. Guardar tem a ver com obediência. Obediência é o ato de obedecer. Submissão à vontade de outrem, de outra pessoa. Sujeição, aquiescência, dependência. E sem dúvida aqui reside toda a condição para desfrutarmos das bênçãos preciosas do nosso Deus. Moisés conclui o seu discurso colocando diante do povo 2 alternativas as quais deveriam escolher: bênção ou maldição. Observe o que ele diz em Deuteronômio 11, 27 e 28. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguirem deuses desconhecidos. Então, se vocês obedecerem ao Senhor, se obedecerem os seus mandamentos, se guardarem os seus mandamentos, vocês terão bênçãos. Mas se desviarem dos caminhos do Senhor, terão maldição. O que é maldição? A ausência de bênção. Se eu não sou abençoado, se eu não desfruto das bênçãos do Senhor, eu estou sob maldição, estou sob a ausência da bênção do Senhor. E essa maldição pode ser manifesta de maneira as mais diferentes. Pode simplesmente ser um esfriamento espiritual, pode ser uma derrota espiritual, como pode ser uma queda fatal que me afaste dos caminhos do Senhor. Não podemos brincar. Nós temos que obedecer a palavra do Senhor, é essa a nossa alternativa.
1 Samuel capítulo 15, versículos 22 e 23, Samuel repreendendo a Saul, ele diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul começou bem, servindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, obedecendo as palavras do Senhor, mas a glória lhe subiu a cabeça, e ele começou a achar que era mais do que na verdade era, e começou a desonrar a Deus, a desobedecer a sua palavra. E então diz Samuel aqui falando a Saul, a desobediência. O que Deus requer não é holocausto, não é sacrifício apenas simplesmente religioso. Ele requer a obediência, porque a rebeldia é como feitiçaria, é como idolatria. E nós não podemos fugir aos caminhos do Senhor. No Novo Testamento, queridos, o ensino de Jesus e dos apóstolos, a obediência era sempre uma evidência do temor e da adoração a Deus. Em concluindo, repito o versículo citado no início. O que o Senhor requer de ti não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? Não é isso. Se é isso que Deus requer de nós, então, queridos, temamos ao Senhor, andemos humildemente em seus caminhos, amemos e sirvamos ao Senhor de todo o nosso coração, submetamo-nos de forma incondicional à sua vontade, obedeçamos aos seus mandamentos e a tudo que se relaciona à sua soberania e glória. E a nossa oração é que o Pai nos dê a clara visão de todas as suas exigências e nos capacite a, com humildade, submissão irrestrita, cumpri-las. E diz a palavra do Senhor, o apóstolo João diz nas suas epístolas, o seu mandamento não é pesado. Os mandamentos do Senhor, as ordenanças do Senhor, a direção do Senhor em nossas vidas, nada constitui peso. Pelo contrário, tudo aquilo que se relaciona ao nosso Deus nos traz alegria. Seja na nossa adoração, seja no serviço, seja na entrega do nosso ser, na consagração dos nossos bens, na entrega das nossas famílias, do nosso trabalho, de tudo aquilo que está relacionado à nossa vida, que nós julgamos ser nosso, nada é nosso, tudo é do Senhor. E nós consagramos a Ele numa leveza da alma impressionante, por quê? Porque nós confiamos nele, nós cremos nele, porque Ele é nosso Deus. E se Ele é nosso Deus, nós temos que amá-lo acima de tudo e servi-lo com toda alegria, com todo gozo. Porque o Senhor é o nosso Deus. Porque o Senhor é o seu Deus. Porque o Senhor é o Deus da minha família, o Deus da sua família. É o Deus dessa nação. É o Deus que controla o mundo, que controla o universo. É o Deus que me ama, que o ama. É o Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim na pessoa do seu Filho amado. É o Deus que se inclina para mim, para nós, para ter comunhão conosco. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nós possamos sentir isso de maneira muito clara. Quero encerrar, então, orando ao Senhor e convidando você para o culto dessa noite, que terá a direção do nosso Ministério Jovem. E nós já estamos orando pelos nossos meninos, porque sabemos que eles serão bênção também na ministração do culto. Deus estará usando cada um deles. E nós, como Igreja do Senhor, como povo de Deus,
todos aqueles que nos acompanham, estaremos também orando para que tenhamos um precioso culto na noite desse dia. Vamos orar então. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um culto precioso que podemos te prestar. E é precioso não porque nós fizemos precioso, mas porque a graça preciosa do Senhor nos assistiu. Porque o Teu Espírito nos conduziu. E porque nós podemos sentir um pedacinho do céu aqui na terra, perto do Senhor, em comunhão uns com os outros. Mesmo distantes uns dos outros, não só aqui em São Sebastião, mas em todo o Brasil e no exterior, também aqueles que nos acompanham, tão distantes, mas tão perto em espírito, tão junto em espírito, porque o Senhor assim quis, e o Senhor assim está nos conduzindo. Mais uma vez clamamos por todos aqueles que estão ou no leito de dor, ou que estão sofrendo por ter alguém no leito de dor. Que o Senhor nos dê o conforto, nos dê o consolo, que o Senhor dê a cura e nos dê a convicção cada vez maior de que nada pode superar o gozo, a alegria de temer ao Senhor, de amar ao Deus eterno, de servi-lo com alegria e singeleza de coração. Tu és o nosso Deus, nós te amamos, Senhor. A ti nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diz amém e amém. Louvado seja o Senhor. Um bom dia a todos, que a graça do Senhor esteja conosco, o amor de Deus seja constante em nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus nos dê sempre as suas doces consolações e que nós nos sintamos gratos e felizes nos caminhos do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém e amém. Vamos cantar um cântico, pastor? Vamos. Eu estava aqui prestando atenção na pregação e ficou claro na minha cabeça uma das maiores, acho que até para mim, na minha concepção, das mais importantes, é justamente o fato da obediência, né? Exatamente, obedecer fica simples, porque quando você obedece, os mandamentos estão lá, então obediência já leva aos mandamentos. Você obedece a todos os mandamentos, isso fica fácil, o relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus, e você até levar as palavras das outras pessoas. Nem que seja via sua boca ou via suas atitudes. Isso aí fica quase até que perceptível por qualquer pessoa. E aí, eu achei que um playback, eu até lembrei dos meninos, a gente cantou essa música, e eu lembro dessa música como quando o pastor Josivan deu uma bronca na gente, falando que a gente tinha que obedecer ao Senhor, e que se a gente fosse criar um grupo de música, tinha que ser para louvar a Deus. Aí, o primeiro canto que a gente cantou, né, causa até nostalgia nos meninos, na gente, ele fala sobre eu quero te obedecer. E eu achei o playback dela aqui, e aí o pastor acho que consegue até acompanhar comigo. Ela é um pouquinho mais rápida, viu, pastor? Mas a gente pode tentar cantar ela aqui, tem até o videozinho. Os irmãos também podem acompanhar da gente de casa e fiquem como pós-lúdio esse cântico. Quero te obedecer. Nova criatura sou, teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos, me leva a pastos verdejantes. Eu quero te obedecer, te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Tua palavra me leva à tua bondade. Amém, amém.
Nova Criatura sou, teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos. Me leva a pastos verdejantes. Eu quero te obedecer, te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Obedecer é melhor que sacrificar. Sem dúvida. Eu quero te obedecer, te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, Te obedecer. tua palavra me leva à tua bondade. Tua palavra me leva à tua bondade. Tua palavra me leva, me leva. Amém. Amém, amém. Amém. Louvado seja o Senhor.